Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao, infelizmente, último episódio do nosso podcast Falando de Períneo. Foi uma temporada bastante intensa, onde nós conversamos sobre diversos assuntos dentro da sexualidade, dentro da saúde íntima da mulher e do homem também nós conversamos. Enfim, e hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, que recentemente caiu na boca aí do povo, né, por conta da cantora Anitta, que é a endometriose. E para conversar comigo, eu trouxe as duas médicas ginecologistas, doutora Gleice Aguiar e doutora Ana Lígia. Elas são médicas ginecologistas, elas são especialistas em cirurgia minimamente invasiva e endometriose. Doutora Ana Lígia, muito obrigada por receber meu convite. Olá, Luana, eu que agradeço, né, esse espaço de poder estar aqui para falar de um assunto tão importante que é a endometriose. Ainda mais que você é uma lutadora, né, pela saúde da mulher, é uma pessoa importante na questão de passar informações, de esclarecer sobre diversos assuntos. E eu que agradeço de poder estar aqui. Obrigada, doutora Gleice, muito obrigada. Quase que não vinha, não foi? Olá, boa noite. Obrigada, Luana, pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui. Você, como nossa parceira também na fisioterapia pélvica para essas pacientes com endometriose. Estamos na luta. Muito obrigada, muito obrigada. Doutora Ana Lígia e doutora Gleice, elas são fundadoras da primeira equipe, né, multidisciplinar no tratamento da endometriose aqui do Rio Grande do Norte. Essa equipe ela é composta não só por ginecologistas, mas por mim, que sou a fisioterapeuta, estou tendo a honra de participar, né, proctologistas, médicos, especialistas em imagem, não é isso? Urologistas, enfim, é uma equipe realmente multidisciplinar e muito bacana de trabalhar, viu, gente? Para começar do tema, gente, então, como eu falei, ele veio mais aqui na boca do povo por conta da cantora Anitta, né, que recentemente sofreu, recentemente sofreu não, ela passou por uma cirurgia e ela relatou que vinha sofrendo com dores há 9 anos, né, e só em uma conversa informal, o pai dela que foi fazer um tratamento e ela conversando com a médica foi que falou, será que você não tem endometriose? E foi investigar e viu que realmente ela tinha endometriose e aí caiu na boca de todo mundo na internet, o que foi positivo para trazer à luz, né, esse tema muito importante, porque muitas mulheres sofrem. Segundo as estatísticas, 1 a cada 10 mulheres tem endometriose. Ou seja, se você tem aí 10 mulheres na sua família, na sua rede de amigos, pelo menos uma delas tem endometriose. Então, a gente precisa falar sobre isso. Concordam, doutora? Sim. E assim como a gente, na época, eu vi o relato de Anitta e diariamente nós escutamos esse relato. Como ela, e o que chama atenção, assim, uma pessoa que tem acesso, né, à saúde, a informações, e levou 9 anos. Realmente, essa, inclusive, é a média de diagnóstico de pacientes com endometriose. Isso, demora, em média, 10 anos, não é isso? Isso. Infelizmente, né, a média de diagnóstico para endometriose é de 8 a 10 anos. E a gente vê isso também diariamente no nosso consultório, porque as pacientes, elas chegam já bem sofridas, né, com esse tempo, mais ou menos. Então, a gente precisa falar de endometriose, precisa falar de dor pélvica e precisa divulgar o mais breve possível que esse diagnóstico seja feito. Exato. Eu vi também um dado que em 2021, mais de 26 mil atendimentos feitos no SUS foram da endometriose. E dessas internações, 8 mil internações registradas na saúde pública. Só na saúde pública, imagine na privada, né? E aí também, segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 180 milhões de mulheres enfrentam esse problema e dessas 7 milhões estão no Brasil. Ou seja, não é pouca gente, não é pouca mulher, então vamos aprender mais sobre esse assunto. Afinal de contas, doutora Ana Lígia, explica pra gente o que é endometriose. Endometriose é uma doença inflamatória crônica. Eu já sempre gosto de frisar, né, que é uma doença crônica e é inflamatória, porque já resume um pouco sobre o que é. E falando anatomicamente da endometriose, ela nada mais é do que um tecido que deveria estar dentro do útero, chamado endométrio, que é aquele tecido que ele espessa, ele fica mais grossinho todo mês para se preparar para uma possível gravidez. Ele descama com uma menstruação e esse endométrio, né, que deveria estar dentro do útero, ele se desenvolve fora
E aí pode ser, né, nos órgãos próximos, né, a região pélvica, eu sempre falo, é uma região pequena e cheia de órgãos. Você tem ali a bexiga na frente do útero, você tem o intestino atrás, você tem os ureteres, tem nervos. Então, tudo isso pode ser acometido, ligamentos, a própria musculatura. Isso. Então, todas essas regiões mais próximas, né, ao útero, são as que são principalmente acometidas por esse endométrio, que cai ali, provavelmente por uma menstruação, que a gente chama de menstruação retrógrada, que ela, além de sair via vaginal, né, sendo vista como a menstruação, ela acaba voltando pelas trompas e se depositando ali. E algumas vezes, não só perto do útero, mas às vezes, a gente é comum ver, por exemplo, focos de endometriose no diafragma, né, que é aquele músculo que já divide ali com o tórax. E existem relatos também menos frequentes, mas até de focos mais distantes, até como o cérebro. Eu já ouvi também, nunca chegou nenhum paciente para mim, mas a gente estudando, a gente vê, né, que pode meninge e tudo mais. E, doutora Gleice, existe alguma causa específica? Por que eu tenho? Porque eu vi um relato esses dias, a menina colocando no Twitter, por que eu tenho endometriose, né? Tem alguma causa específica? Pois é, ainda está em estudo, a gente não sabe definir exatamente o porquê você tem endometriose e eu não tenho, né? Como a Ana falou, toda mulher que menstrua vai ter essa menstruação retrógrada, ela vai voltar pelas trompas e poderá se depositar. Pensa-se hoje muito na imunologia, né? Nas nossas defesas, em que nossos órgãos de defesa, nosso exército vai fazer uma limpeza nessa pelve. Quando esse sangue é depositado, vão muitas substâncias ali e tiram todo esse sangue. E na mulher que tem endometriose, está pensando que imunologicamente há algum defeito. Entendi. Então, não ocorre essa limpeza. Então, algum sangue vai ficar preso ali. E a cada menstruação que ela tiver, ela pode aumentar esse foco. Esse depósito, esse né? Depósito. De sangue. Ótimo. E, doutora Gleice, explica pra gente, assim, quais os principais sintomas? O que a mulher com endometriose, ela sente? O principal sintoma é a dor, né? A dor pélvica, que é bem generalizada, vamos dizer assim, porque praticamente quando há menstruação, praticamente todas as mulheres têm uma dor, uma cólica, ou mais fraca ou mais forte. Então, potencialmente, poderá essa mulher ter um sintoma de endometriose. Por isso que o diagnóstico é tão retardado. Porque todos pensam, essa cólica é normal, toda mulher tem. Na verdade, a gente cresce com isso. Eu mesma cresci. Eu vim descobrir, eu tenho adenomiose, que as doutoras vão explicar a diferença. Eu digo que são primas. São primas, porque eu tenho que investigar também se eu não tenho endometriose, mas eu sinto, assim, dores homéricas, e desde a minha primeira menstruação. E eu cresci ouvindo, é normal. Quando casar, passa. Quando você tiver filho, passa. Enfim. E aí, infelizmente, o diagnóstico não é dado pela ultrassonografia convencional, né, que os ginecologistas ou médicos generalistas são acostumados a pedir. Então, o diagnóstico realmente tem que ser feito com uma ultrassom com preparo intestinal, né, para a pesquisa de endometriose profunda, ou uma ressonância magnética, que nem todas têm condições desse acesso, infelizmente. Infelizmente, é verdade. E falando um pouquinho mais sobre a questão de sintomas, né, Luana? O que a gente vê é que a doença varia muito. Desde pacientes que têm muitas lesões, por exemplo, e que não têm queixas de dor, muitas vezes elas vão descobrir porque, sei lá, estão tentando engravidar, né? A gente vê muito isso. Elas, depois de um ano tentando engravidar, não engravidam, e aí quando vão investigar melhor, acabam dando diagnóstico de endometriose. Mas varia desde pacientes realmente assintomáticas, mas às vezes só com, né, às vezes com infertilidade, que é o que chama a atenção, como também, às vezes, as pacientes que têm muita queixa. Então, assim, aquela que altera o trânsito intestinal quando a menstruação chega, elas vêm constipadas, no dia que chega a menstruação tem a diarreia, né? Às vezes tem uma dor no reto, você pode ter, às vezes, dor ao urinar, muitas vezes mal, né, diagnosticadas como infecção urinária, né, como foi o caso de Anitta. Isso. E outros sintomas que são menos específicos, né, que às vezes as pessoas pensam que não é, mas acaba sendo endometriose. E às vezes a gente pode até chamar atenção na dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia. Às vezes ela só tem esse sintoma. Exato. E às vezes a gente não
assim, não pensa que pode ser uma endometriose. Uhum. E às vezes está lá, né? O foco na região Isso. por trás do útero, perto dos ligamentos, e justamente quando há relação, existe essa dor. Elas queixam principalmente da dor mais profunda, né? Uma Isso. posição onde o pênis penetra mais profundo e acaba Isso. causando essa dor mais profunda, né? Isso é que a gente chama de dispareunia, né? Dor na relação de profundidade. Porque Isso. algumas também confundem com a questão de penetração, né? Isso. Às vezes elas têm a dor no canal vaginal por outro motivo, às vezes por não estar bem lubrificado, Uhum. e elas às vezes acham que pode ser, é essa dor que a gente está falando. Uhum. Mas, na verdade, o que chama mais atenção para a endometriose é a dor de profundidade, é a dor que ela tem a relação. Às vezes, durante a relação ou após, elas têm a dor Isso. pélvica, né, que elas lembram como uma dor de menstruação. Uhum. E Fica como se é fosse uma bom cólica. chamar atenção até para os companheiros entenderem, que muitos não entendem, né? Acha que é alguma coisa que ela está inventando para não Que é ter a frescura, relação, né? ou então que é frescura. Então, a gente precisa valorizar as queixas, a gente precisa ouvir a dor da paciente. Exatamente. E aí, falando em dor, doutora Ana Lígia, por que a endometriose causa tanta dor? Como eu falei da questão de ser inflamatória, né? Uhum. A gente chama muita atenção, que é como se o endométrio, que é aquele tecido que eu falei, que devia estar dentro do útero, ele está fora, o organismo reconhece como um corpo estranho, vamos dizer assim. Então, o que é que acontece quando tem um corpo estranho, né, no organismo? Ele manda as células ali inflamatórias, né, que a inflamação, na verdade, é um processo fisiológico. Isso. Só que quando isso acontece de forma crônica, num local não apropriado como a região pélvica, você acaba tendo as sequelas, né? Então, a sequela é o quê? É a dor, muitas vezes dor crônica. Elas muitas vezes começam com a dor cíclica, que é só na menstruação, geralmente de caráter progressivo. Eu costumo muito perguntar, quando você era mais jovem, seus 20 e poucos anos, você tinha a dor que você tem hoje com 40? Não, doutora, geralmente piorou mesmo. Assim, A minha, eu sou né? esse clássico. Então, a gente chama de dismenorreia progressiva, né? E é justamente por esse processo inflamatório, né? Porque a inflamação causa dor, Causa dor. né? Exato. Das coisas é a inflamação. E o que causa essa dor, que vai se cronificando, que a gente chama, é aquela que é acíclica, né? Então, não vai ser só na menstruação. Então, fora também vai ter dor. Por quê? Porque esses estímulos dolorosos, eles vão ficar ali sendo estimulados cronicamente, Uhum. né? Outro fator, né, que só para complementar, é que as cicatrizes que acontecem pelo processo inflamatório, né? Então, muitas vezes, o que a gente percebe é que a paciente tem a dor, às vezes por uma própria fibrose, né, aquela área mais de cicatriz, que vai fazendo ali com que os órgãos fiquem meio grudados um no outro, às vezes chega a ter uma lesão ali perto de um nervo, Uhum. e isso influencia muito na questão da dor, por isso que a endometriose dói tanto. E pode dar dor irradiada para a perna Isso. também, né? Dependendo da Dependendo da localização do foco, nervo, né? do foco. Exato, a gente tem muito esse relato. E é onde vocês entram muito, né, Luana, na parte de Isso, fisioterapia. Porque muitas exatamente. pessoas, mas porque fisioterapia pensa que é para quebrar um dor braço. na coluna, dor né? na coluna. Quando as pacientes chegam para mim, elas já chegam porque foram orientadas por vocês, né? Mas quando eu vou explicando o passo a passo, tudo, primeiro é assim, ela já entra em contato comigo assim, doutora Ana Lígia, doutora Gleice me mandou seu contato, tem endometriose e tal, não sei o que, aí eu falo, tá. Aí elas me perguntam como funciona, né? Aí eu falo, vou fazer a avaliação. E aí, quando eu falo isso, mas elas já me avaliaram. Aí eu vou falar mais à frente, mais detalhada, mas é uma avaliação totalmente diferente, tá, gente? Da avaliação médica para a avaliação da fisioterapia. Mas isso eu vou aprofundar mais na frente. E aí a gente costuma falar dos Ds, né? Dos Ds da endometriose, né? Que a gente já falou de um que é a dismenorreia. A dismenorreia é o nome científico para cólica, né? Isso. Aí a dispareunia, que a gente já falou dele também, que é a dor na relação sexual. Dificuldade para engravidar, né? Que é a infertilidade. E aí tem um dado interessante em relação a isso, que eu estava vendo, e aí vocês vão me confirmar, que dentre os casais inférteis, 40% das mulheres são diagnosticadas com endometriose. É isso mesmo? É isso mesmo.
muito alta, E né? como Muito você alta. falou, doutora, muitas delas só descobrem através disso, né? Com a dificuldade de engravidar, né? E hoje em dia, com a modernidade, as mulheres estão deixando para engravidar bem depois. Então, Isso. elas começam a tomar a pílula, né, anticoncepcional Isso. muito cedo, muito novas. Que Isso vai mascarando, né? vai mascarando a dor, né, a endometriose. Então, quando elas decidem engravidar, que param o remédio, aí que vai ver a dificuldade. E quando a gente vai ver, ela já tem endometriose. Não é? É bem comum acontecer. Então a disquesia, né, que é a dor ao evacuar, gente, eu encaixo em tudo, é incrível. Distensão abdominal, Sim. né, Também. por conta da inflamação do peritônio, né, aquela coisa E toda. até da alimentação, que a gente vai falar, Isso. né? E dor ao urinar não é sempre, mas pode acontecer, como foi com a Anitta, e acaba sendo confundido, então, com a infecção urinária, não é isso? Isso. E aí a outra pergunta. Toda pessoa com endometriose, ela vai ter sintomas? Doutora Gleice pode responder pra gente. Não, como a Ana já falou também, né? Ela vai desde a paciente assintomática, ou seja, não tem sintoma, até uma mais sintomática, que são dores mais exuberantes, né? Isso. E também independe do tamanho do foco que é atingido. Às vezes tem pacientes que têm focos imensos, bem graves, e elas não têm dor. E já outras que têm focos mais superficiais, elas já têm dor. Então, vai Isso. depender do limiar de cada pessoa, né? Não tem relação. Isso aí. Eu tive uma paciente que encaminhada por vocês, que eu me lembro muito, muito, muito dela, porque é o seguinte, o foco dela era mínimo, vamos dizer assim, era um foco pequeno, mas ela tinha muita dor. Inclusive, só ela caminhar da recepção para a minha sala, para o meu consultório, ela já sentia muita dor. Então, ela já estava fora do trabalho, não fazia atividade física e tudo mais. E quando eu avaliei, você vai estar ouvindo, você sabe quem é. Quando eu fui fazer o toque, porque a gente faz o toque para avaliar pontos de dor, e eu sempre aviso a paciente, olha, eu vou palpar aqui e você pode sentir dor. Geralmente sente. E aí, quando eu palpei, eu levei um susto, porque ela deu um grito e ela falou, a frase que ela usou foi isso, Luana, você acabou de palpar a alma da minha dor. Ela disse, desse jeito, você palpou exatamente na alma da minha dor, é aí que eu sinto a dor. E eu falo isso para as pacientes. Não, infelizmente, a endometriose não tem um padrão, né? Como essa paciente, um foco muito pequenininho, não tinha uma dor super exuberante, e pacientes que têm focos enormes e são assintomáticas. O ruim, entre aspas, da endometriose é justamente isso, porque ela não tem um padrão. Não tem um padrão. Então, não existe uma coisa que vai ser assim, vai acontecer isso com você, enfim. E eu gosto muito de chamar a atenção, eu explico até às pacientes, que é a única doença que a gente vê que não tem uma receita. Isso. Né? A gente tem que avaliar todas as pacientes, caso a caso. Exato. Tem focos pequenos, lesões minúsculas que a gente não operaria em algumas pacientes, e em outras a gente já precisa operar, porque a dor não passa. É incrível verdade. isso. A gente sai de um ambulatório, né, de pacientes com endometriose, e para cada um a gente tem uma conduta, às vezes, diferente. É uma coisa que realmente tem que ser muito individualizada. Não pode dizer, para essas a gente vai operar, para aquelas vai fazer tratamento clínico, porque além disso, né, da questão da lesão, da sintomatologia, ainda tem a questão, eu digo que eu aprendi isso com um professor meu, que dizia que tem que ver o cenário. Qual é o cenário? É a paciente que quer engravidar? É a paciente que está só com a dor, né? Mas tem uma depressão envolvida, que tem uma depressão a questão envolvida, psicológica é muito exatamente. forte Então, também. você tem que avaliar todo esse conjunto para tomar uma conduta. Verdade. E aí, responde também, doutora, a endometriose, ela é hereditária? Já tem vários estudos que mostram. Inclusive, quando a paciente chega com o diagnóstico, eu sempre pergunto, assim, eu costumo perguntar em relação a se tem filha, né, ou irmã, ou mãe, porque geralmente é parentesco de primeiro grau, né, que tem risco até 8 vezes maior. Exato. Então, é sempre bom, assim, a paciente teve o diagnóstico de endometriose, de alertar, né, para uma irmã, para uma filha. E é interessante porque, como a gente estava comentando, essa questão de você deixar para ter filhos mais tarde, Isso. Às vezes eu pergunto, e sua mãe teve infertilidade, teve dificuldade? Não, mas ela engravidou com 18 anos, com 20 anos. Então não deu tempo. Não deu tempo a endometriose causar, né, levar tantos sequela danos, né? de infertilidade, exatamente. Exato. E aí, o que elas estão falando é muito real, gente, porque eu tenho a minha irmã com endometriose, eu tenho adenomiose, com certeza,
enfim, com certeza não, mas posso ser que eu tenha endometriose. E a minha filha, a gente estava conversando aqui com ela nos bastidores, minha filha tem todas as características ainda também da endometriose, e a gente precisa investigar mais a fundo. Todo mês eu digo que vou levar ela, não levo, imprudência minha, mas filha, mamãe vai cuidar de você esse ano. E esse é um capítulo, Luana, que a gente também está muito alerta, né, que tem que alertar as adolescentes, né, endometriose na adolescência. Porque é daí que a gente consegue fazer alguma coisa já para ir orientando nessa questão da... Para que não cause tantos danos, que né? não tenha os danos que a endometriose pode causar. É a profilaxia, vamos dizer assim, né? A gente já vai orientando em relação à dieta, aos E aí tem tudo a ver com vida. essa próxima pergunta agora, doutora Gleice. A partir de que idade a endometriose pode surgir? Então, como a gente já conversou sobre a menstruação, né? Então, a partir do momento que ela começar a menstruar, que a gente já tem que ficar em alerta, né? Muitas mães deixam para levar suas filhas bem depois para o ginecologista, às vezes com esse tabu de dizer que todo mundo tem cólica, que é normal, às vezes elas vão deixando. Quando vê, a adolescente já apresenta lesões. Eu já atendi essa semana no consultório pacientes com 17 anos já com endometriose. E é um grande desafio, né? E a adenomiose, viu? É um grande desafio. É um desafio, porque a gente tem a missão de preservar essa fertilidade, né, da paciente, manter uma qualidade de vida boa para ela. E muitas vezes a gente vê muito isso, né, Gleice, nas aulas, que você evitar, às vezes, cirurgias desnecessárias. Porque muitas vezes, se você tem, por exemplo, um endometrioma, né, que é o cisto ali no ovário, e você começa a operar, você começa a destruir o ovário dela. Então, realmente, quando você indica uma cirurgia de ovário numa paciente, por exemplo, adolescente, você tem que ter essa responsabilidade muito grande. Né? De não Inclusive, a mãe assustada já perguntou se era para fazer cirurgia, o que fazia. Eu disse, não, nós não vamos operar agora, vamos exatamente orientar e ficar fazendo esse controle. Exato. Porque a gente não pode, vamos dizer, queimar os cartuchos da cirurgia, né? Exatamente. Que a cirurgia de endometriose a gente evita ao máximo e quando for fazer, tem que ser única. E no caso, já que a gente está falando de adolescentes, eu tenho certeza que alguém está com essa dúvida, como é o tratamento dessas adolescentes? A gente precisa inibir realmente a menstruação. Entendi. Suspender através do hormônio? Hormônio, né, ou anticoncepcional, e orientar os hábitos de vida. É muito melhor ela entender desde dessa idade como é que ela vai fazer essa alimentação, como é que vai fazer exercício físico. Então, eu gosto sempre de dizer o que é a doença para que ela tenha consciência, noção, para ela poder aderir ao tratamento, senão elas não vão aderir. É verdade. E sempre chamar atenção nisso, né, que Gleice está falando, porque muitas pessoas acham que não, é só tomar anticoncepcional direto, não menstruar e tá resolvido. Não é isso. Isso não é um tratamento, coisa, não né? E o segmento dessa paciente, né? Porque, assim, pelo menos uma vez por ano, você tem que fazer um segmento através de imagem, ver se os focos estão evoluindo. Porque o que a gente sabe hoje é que o anticoncepcional, no caso, ele até alivia a dor, né? Porque a paciente fica sem menstruar. Mas, muitas vezes, ela não altera a evolução da doença. Então, realmente é uma paciente que tem que ficar de olho. Sendo acompanhada constantemente, né? Muito bem. E aí, já que a gente falou, então, de adenomiose, a doutora Gleice falou nessa paciente, né, dessa semana, que foi endometriose e adenomiose. Explica pra gente, então, qual é a diferença? As primas, né? As primas, eu digo que são as primas. Então, a Ana Lígia já falou, né, que a endometriose é aquela parte do endométrio, que é o tecido mais interno do útero, por onde a mulher menstrua. Quando esse tecido está localizado fora do útero, é a endometriose, né? Então, pode estar na vagina, pode estar na bexiga, no intestino, diafragma, diversos órgãos pélvicos. Então, isso é a endometriose, está fora do útero. Quando esse tecido do endométrio, ele invade o músculo do útero, que é o miométrio, é a adenomiose. A gente costuma dizer que a adenomiose é a endometriose do útero. Isso. Certo? Então, ela também, como a endometriose não vira câncer, não é uma doença maligna, porém, ela tem um caráter progressivo também, como a endometriose. Então, ela pode crescer, o útero, né? Que a gente chama, não tem mioma, não tem nada, mas ele apenas fica hipertrofiando essa musculatura. E o sangramento é muito volumoso, a dor é muito grande, realmente. E
a gente precisa fazer o mesmo tratamento, que é inibir a menstruação, inibir que esses focos aumentem dentro do músculo do útero. E uma coisa que chama atenção, né, que uma diferença é que na adenomiose você tem o sangramento aumentado, o fluxo, como uma característica bem mais forte, né, Gleice, do que na própria endometriose. A dor, né, nas duas doenças, mas eu acho que o sangramento uterino anormal, que a gente chama, é mais presente na adenomiose. Sou eu, viu, gente? Eu falo para as pacientes, quando elas chegam, eu falo, olha, eu não tenho a endometriose, mas eu tenho a prima dela, que é a endometriose, que em termos de dor, de cólica, né? Não sinto as dores pélvicas que elas todas sentem, mas em termos de cólica, eu sei o que é que você está falando. eu entendo perfeitamente bem. Enfim, e as dores, essa dor ao evacuar, a dor no reto, a dor pontada no reto, enfim, gente, é complicado. Mais complicado ainda quem não trata, né? Vamos lá. E aí a gente falou, então, da idade, né? E explica pra gente, doutora Ana Lígia, quais os locais... A gente já falou, na verdade, né? Quais os locais de acometimento a gente já falou, que pode ser fora do útero, no ovário, e aí a gente já falou também, né? Na meninge, mais raro, mas acontece. É isso mesmo. É o local mais, assim, que os estudos mostram maior frequência é justamente no ligamento atrás do útero, que a gente chama de ligamento útero-sacro. E que muitas vezes acomete ali o reto, né, que é a porção final do intestino, que a gente chama de compartimento posterior, que é em relação ao útero. Mas também pode ter, né, as lesões de bexiga. A gente estava comentando antes, né, que depois dessa história de Anitta, muitos casos chegaram realmente de pacientes com lesão grande de bexiga, que assim, a gente que é médico que está acostumado a ver, né, a lesão, muitas vezes até pensa que é um câncer, porque a lesão realmente chama atenção, macroscopicamente, né? É considerável, né? Isso. As mulheres com endometriose têm chance de engravidar? Doutora Gleice, pode responder. Sim, tem sim. Como você já falou, né, as paciente que tem endometriose, parte delas tem a infertilidade, mas nada impede que ela possa engravidar espontaneamente. Eu sempre falo que a gente tem paciente em pré-operatório para cirurgia que engravidou, né? E assim como também pós-cirúrgico, a gente também tem. Então, assim, é difícil, vamos dizer assim, não é comum, mas pode acontecer. Entendi. É isso aí, gente. E engraçado que quando elas descobrem por conta da infertilidade, eu acho que é mais sofrido no sentido que a primeira coisa que elas perguntam, né? Eu vou engravidar? Eu vou poder ter filho? É verdade. Elas chegam no consultório, né, da fisioterapia, e ela faz, essa fisioterapia vai fazer eu engravidar? É tão sofrido. A fertilidade é outro capítulo também bem complexo, né, na mulher, porque... Eu digo assim, que o homem é muito fácil. Você faz ali um espermograma, vê se está tudo bem. A mulher não. A mulher tem que fazer uma avaliação de ovulação, tem que fazer avaliação de trompa, tem que ver se ela tem, né, questão de endometriose, outros processos inflamatórios, se aquela trompa está captando bem aquele óvulo, se tem distorção anatômica. Então, assim, é um mundo de coisa. Quando você parte para uma investigação de fertilidade na mulher, aí é um monte de coisa mesmo. Tudo na mulher, né, gente? Costuma ser mais Mas difícil. É bom chamar a atenção que uma vez ela estando grávida não vai impedir nada da gravidez dela. A endometriose tem uma pergunta em relação a isso. Não interfere em nada. Deixa ela eu tem achar a dificuldade da gravidez, de engravidar. Mas uma vez que ela está grávida, a gravidez geralmente a gravidez acontece de uma forma tranquila. Que era essa justamente a pergunta. A mulher que engravida com endometriose, ela pode perder o bebê. É aquela coisa, todo mundo pode por perder por outras causas. Entra né? na estatística normal, né, de abortamento, principalmente no primeiro trimestre. Né? Enfim, vamos lá. O que devo fazer para saber quem está nos ouvindo, né? Quem se identificou com alguns sintomas. O que devo fazer para saber se tem endometriose, doutora Gleice? Então, como a gente já chamou a atenção, a ultrassom, né? Que são exames de imagem. Eles a comum não dá o diagnóstico. Teria que ser uma ultrassonografia com preparo intestinal por um profissional habilitado. Isso, eu chamo muita atenção em relação a isso. Precisa ser um especialista. Isso. Porque não é incomum, acredito que para vocês mais até do que para fisioterapia, mas chega para a gente com... eu já tinha feito o ultrassom há não sei quantos anos atrás, não tinha dado nada, né?
Mas é porque o profissional tem que ser habilitado em endometriose, né? E isso é uma coisa que É. retarda muito o diagnóstico também. Também. Isso. Porque muitas vezes é muito comum acontecer. Chega a adolescente, ela está com cólica menstrual. Aí a ginecologista pede uma ultrassom normal, Uhum. aí não mostra nada, aí não, tá tudo bem, é normal. Né? E isso aí realmente faz mudar muito, adiar O tempo, né, diagnóstico. do diagnóstico. Isso. E hoje, graças a Deus, que a gente tem a ressonância, né, Gleice? Que, assim, que eu acho que É. foi também um dos motivos. Porque, às vezes, as pessoas perguntam, por que hoje em dia todo mundo tem endometriose? Não existia antes e começou agora? Uhum. Não, eu digo que, primeiro, o advento da videolaparoscopia, né, que eu acho Uhum. que quando você começou, né, ter um acesso mais à cirurgia por vídeo, que é aquela cirurgia minimamente invasiva, que as pessoas chamavam que era laser, mas não é. É simplesmente porque você entra, né, num Por um orifício menor, um orifício menor com a câmera, e daí você conseguia ver os focos de endometriose, né, que não eram vistos nos exames de imagem, e depois com o advento da ressonância, né, que é uma ressonância bem feita, você consegue realmente ver, mapear, e depois com a ultrassom, também feita por alguém habilitado, que vai nos pontos principais para procurar a lesão, e essa ultrassom realmente é muito fiel ao que a gente encontra muitas vezes na cirurgia, né? quando você faz um mapeamento bem feito. Uhum. E a gente tem que sempre chamar atenção nesses profissionais habilitados, quer na ressonância e quer na ultrassom com preparo intestinal, porque às vezes a gente já recebe em vários lugares que tá tudo bem, tá tudo normal. Quando a gente vê, não tá. Isso. A gente E precisa na desse nossa mapeamento. equipe nós temos o doutor Adriano, não é isso? Isso, muito bom. Doutor. E as pacientes, eu fui marcar para a doutora Adriana, só tem daqui 2 meses, eu digo, mas infelizmente você espera, por favor, porque faz muita diferença. Ele realmente é muito criterioso e assim, tá, parabéns pelo trabalho, porque a gente consegue realmente identificar as lesões, né? E é muito importante também essa interação entre o cirurgião e quem vê a imagem, porque às vezes ele mesmo quer ver, ele diz, Lígia, depois que você fizer a cirurgia de tal paciente, eu quero rever as imagens. A gente tem um grupo e ele sempre coloca, né? A paciente tal. E a mesma coisa para as meninas da Ultra, né? Com preparo também. A gente tem um feedback muito bom. Maria Luísa, Kívia, elas sempre estão... Quem fez o meu diagnóstico foi Kívia. E eu nem fui eu fui porque fazia muito tempo que eu não fazia uma ultrassom transvaginal, no meu caso. Isso. Aí ela lá, catucando, como diz o Matuto, ela fez... Aí ela foi falando, você sente cólicas? Como é o seu fluxo? E foi falando, né? Aí ela fez, tá aqui, você tem adenomiose. Tobias também, né? Outro colega também, ultrassonografista que faz, a parte também de mapeamento. E é interessante que eles, assim, esses ultrassonografistas que se especializam nessa parte de endometriose, quando eles vão fazer uma ultrassom transvaginal normal, às vezes ela já chama atenção, né? Maria Luísa faz muito isso. Ela já vê, diz, não. Ela vai fazer uma transvaginal normal e ela realmente vê ali alguma coisa e já chama atenção. Ó, converse com a sua ginecologista, eu acredito que você tem alguma coisa aqui de endometriose, depois faz um preparo intestinal para fazer a ultrassom realmente específica. Então, é bem interessante essa então, precisa, interação. Gente, precisa. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, que se identificou aí com os sintomas e tudo que a gente vem falando aqui, precisa ser um especialista. Não tem para onde correr. É como eu falo para as pacientes que têm disfunção sexual, que fazem terapia com a psicóloga, precisa ser uma psicóloga sexóloga, porque faz toda a diferença. Não, é o que eu falo. Médicos, né? Eu sempre falo, as pessoas falam, fisioterapia é generalista. Não é, gente. O médico também, existe o clínico geral, mas um médico que se especializa em ginecologia e obstetrícia não vai saber fazer uma cirurgia de fratura, por exemplo, de fêmur. Isso. Então, cada um dentro da sua área. A gente estuda e se especializa para aquele determinado assunto, né? Então, tem que ser um especialista, não tem para onde correr. E aí, a pergunta de milhões. Doutora Ana Lígia vai responder para a gente. Tem cura? Pois a endometriose, a gente tem um professor, né, que fala muito que ela tem cura no momento que você faz um procedimento, por exemplo, cirúrgico, e consegue retirar todos aqueles focos. Então, essa é a nossa ideia hoje, de quando se faz a cirurgia, que seja única e curativa. Né? Mas claro que a gente sabe que os focos, eles podem voltar, né? É como que você tivesse um dente cariado, assim, que você está cariado, você retirou, você resolveu, mas se a causa que está ali, né, causando a cárie, se você não consegue tirar a causa, pode ter outros dentes cariados. Então, a endometriose é mais ou menos isso. Então,
É difícil a gente dizer que é uma doença que não tem cura, mas na verdade é aquela coisa, tem a Ela cura, tem tratamento. tem tratamento, E exatamente. acompanhamento, né? Isso mesmo. Eu costumo falar para as pacientes assim, mesmo quando elas se operam, ou então quando a gente manda voltar com 1 ano, a gente diz, olha, nunca mais você vai deixar de vir aqui. É, exato. E eu já recebi até paciente menopausada. Então, assim... Tem uma pergunta. Calma, calma que tem uma pergunta em relação a isso, doutora Gleice. Vamos lá. A gente falou assim meio que por cima, mas acho que é bom a gente dar uma enfatizada. A endometriose, ela é um câncer ou pode se transformar em uma doença maligna, doutora Gleice? Não, ela é benigna. Não se transforma em câncer. Apesar desse status progressivo, né? Uhum. Que a gente está conversando aqui. Certo. E também entra, eu sempre falo dessa questão de câncer, eu gosto de frisar que a endometriose não é câncer, é uma doença benigna, mas ela entra no diagnóstico diferencial do câncer. Entendi. Então, muitas vezes, né, Gleice, a lesão está lá e às vezes você precisa ter a certeza realmente que é endometriose e que não é câncer. Aí manda fazer a biópsia. Diagnóstico diferencial, isso. Entendi. E as lesões da endometriose? Fez a cirurgia e a gente meio que já respondeu, né? Se podem reaparecer, né? Após a cirurgia. Foi como a doutora Ana Lígia falou, se você não fizer um tratamento, né, continuado, sim, ela já respondeu, podem sim. A retirada do útero, doutora Ana Lígia, resolve a endometriose? Não, histerectomia não é tratamento de endometriose. Eu todos os dias falo isso e fico muito triste quando chega um paciente, muitas vezes, Luana, que já fez histerectomia, não resolveu o problema, até porque o problema não está no útero, está fora do útero, né? Então, elas associam muito a questão da menstruação, a menstruação em si, né? Mas, infelizmente, ainda acontece muito essa conduta que não é, né, a mais adequada. Isso. Muitas vezes, claro. Infelizmente, né, às vezes até com retirada dos ovários. Também. Aí é mais grave ainda. Porque aí você faz, muitas vezes, a paciente jovem, você já, é tipo uma castração. Isso. Você tira os ovários, que são as glândulas responsáveis por aquela... a produção de hormônio, que é importantíssimo para a vida dela. Para a saúde dos ossos, se antecipa saúde uma menopausa, mental, né? Exatamente. Saúde sexual, né? A questão do hipotrofismo, de ressecamento vaginal, de pele. Então, assim, é uma coisa que, infelizmente, ainda vemos muito, essa conduta, mas eu friso muito. Claro que em algumas situações, quando você tem, às vezes, a prima lá associada com a adenomiose, acaba que é uma conduta, né? Às vezes a paciente já tem uma prole constituída, já tem seus filhos, realmente tem algumas contraindicações ao uso de hormônio que não possa controlar aquela menstruação. Aí, às vezes, você associa a histerectomia à cirurgia de endometriose, que é a retirada dos focos. É aquela que a gente falou, gente. Cada caso é um caso, cada um precisa ser estudado individualmente, exatamente. Então, acho que essa aqui vocês também já responderam. Se a cirurgia sempre é indicada e quais as opções de tratamento, doutora Ana Lígia? Bem, a cirurgia é uma das opções, né? É como a gente estava comentando, que muitas vezes a gente adia, né, a questão da cirurgia, porque a grande maioria hoje nós conseguimos manter em tratamento clínico. Né? Principalmente aquelas pacientes, por exemplo, que não têm mais interesse em engravidar, que a gente consegue manter com o uso de anticoncepcional, por exemplo, de uso contínuo para não ter a menstruação, já com melhora da qualidade de vida, por não ter dor. As pacientes que fazem, por exemplo, a fisioterapia pélvica entra muito nesse sentido de melhora também, né, da questão da dor, como você bem sabe. Até, às vezes, tem uma terapia, né, psicológica também muito importante. Principalmente quando elas descobrem, às vezes, o diagnóstico, elas ficam, às vezes, tudo, aí vem por causa da endometriose, que eu perdi meu trabalho, que eu me separei, então são muitas frustrações. Né? Então, o tratamento clínico, esse acompanhamento junto com essa equipe multiprofissional é muito importante. E mesmo quando a gente precisa, às vezes, operar, né, depois você tem que fazer esse controle, né? E a alimentação também, né? Anti-inflamatória também, que a nutricionista também entra de uma forma muito importante nessa equipe. Isso. Então, a grande maioria realmente, elas conseguem manter um tratamento clínico e deixando a cirurgia nos casos mais pontuais. Exatamente. E aí a gente falou da dieta e aí uma pergunta que chegou foi, evitar leite e glúten pode melhorar os sintomas de endometriose? Sim. Doutora Gleice? Com certeza. Então, a gente hoje
faz uma abordagem muito mais geral do que somente ver a parte ginecológica, né? Eu sempre gosto de falar para as pacientes, olha, o ginecologista, ele não trata sozinho a endometriose, ele precisa de uma equipe. Uma equipe multidisciplinar. E a primeira dessa linha aí é a nutrição. Isso. A nutrição anti-inflamatória, né? Exato. Mesmo, eu digo sempre a elas, mesmo quem não tem endometriose, às vezes se comer alguma coisa, estufa a barriga, vamos dizer assim, imagine se você já tem um foco lá que está inflamado e se você se alimentar com isso aí, vai piorar. Isso. Então, não é uma dieta para emagrecer, não é uma dieta que você vai fazer por um tempo e depois voltar tudo que você era antes. Isso é a dificuldade. É a disciplina, É a né? disciplina, é mudança de estilo. Totalmente atividade física, a né? própria atividade física. A gente percebe que tem uma melhora muito grande. E os artigos científicos trazem isso, né? Que a atividade física ela é extremamente importante para o sono, exatamente. Porque a atividade física, além da circulação, tem a liberação de hormônios, enfim, que ajudam também no combate dessas dores. Então, gente, é assim. Infelizmente, o diagnóstico de endometriose é pro resto da vida. Então, o resto da vida a gente vai ter que tomar cuidado com tudo, alimentação. Até as pacientes que foram operadas, né, só complementando, às vezes pensam, não, já fiz a cirurgia, tá tudo bem, vou continuar no anticoncepcional. Eu digo, e também a dieta, e também seus hábitos de vida. Tem uma que eu não vou falar o nome, mas se ela assistir, ela também vai saber quem é, que depois de todo final de semana ela chega com dor. Por quê? Cervejinha. Teve a cervejinha, doutora. Aí tem o tira-gosto. Aí tem não sei o quê. Aí lá vai eu me acabar na terapia manual para tirar as dores. E é interessante que muitas vezes elas já começam a associar. Elas já conseguem associar, isso, né? Elas dizem, eu tem tô bem, mas eu dei uma escorregada aí, exagerei nisso e acabei que tô sentindo dor. E elas sabem que é comi uma pizza. Isso. E eu costumo falar, um dos recursos da gente lá na fisioterapia é um diário alimentar, que eu falo, né? Porque a gente às vezes esquece, na correria do dia a dia, talvez eu nem me lembro que eu tomei café ontem de manhã, né? Então, a gente anotando o que a gente come, acaba que facilita para você ver, opa, foi no dia que eu comi isso aqui, por exemplo, na segunda-feira eu comi uma tapioca, vamos dizer assim, senti dor. Aí, quarta-feira eu comi, foi a tapioca. Então, a gente tem que começar a relacionar quais os alimentos, porque um alimento que não faz mal para mim, faz para você, enfim. Então, a gente precisa estar bem atenta a tudo que a gente come para ver se não está sendo gatilhos. E aí, agora sim, vem a menopausa. Cheguei na menopausa. Posso ainda ter dor, doutora Gleice? Pois é. Então, a gente sabe que a endometriose está relacionada com a produção hormonal, né? Que é produzida pelos ovários, tem relação com isso aí. E tudo a gente leva a crer que quando chega na menopausa vai cessar. E, de fato, a maioria das pacientes, né, causam remissão. Ou seja, os ovários não estão mais produzindo e, teoricamente, você não é mais para ter dor. Mas, como toda regra, tem exceção, né? A gente já teve de atender a paciente na menopausa há 5 anos e a dor lá. Inclusive, mandei para fisioterapia. E muitas vezes a gente acaba usando também de alguns medicamentos que agem na dor central, que a gente chama, né? É como se existisse uma memória da dor. Isso. A gente fala, quando a gente faz os cursos de endometriose, a gente fala assim, o corpo ele fica bom em sentir dor. Né? Ele fica bom nisso. A memória. Aí tem que enganar o cérebro. Isso. E dizer a ele que você não está com dor. Tirar o foco. Não é questão psicológica, tá, gente? Não é isso que a gente está falando. Não. É questão de corticalizar mesmo. O corpo, o cérebro, ele fica bom. Ele entende que aquilo ali causa dor e fica bom nisso. E aí a gente tem que tentar desviar essa atenção, vamos dizer assim. Inclusive, assim, na terapia hormonal, né, na menopausa, então a gente, inclusive, sempre associa, né, o hormônio progesterona, que é o contraditório do estródio. Também então, já é outro cuidado já é também, outro cuidado que a gente tem com medo nessa terapia reativar focos. Entendi. E hoje tem se usado muito essa questão, né, de reposição hormonal. Então, nos casos de endometriose especificamente também tem que ter esse cuidado do manejo de qual terapia hormonal que essa paciente vai utilizar. E assim, a gente fica tranquila desconfiando, né? Então, sempre a gente tem que estar de olho. É aquela coisa, gente, que a gente sempre fala, vai ter que acompanhar.
E aí eu vou falar um pouquinho agora, então a gente falou muito de fisioterapia pélvica, comecei a falar lá um pouquinho lá atrás sobre avaliação. Então, na avaliação da fisioterapia, gente, a gente vai investigar todo o seu histórico, assim como as doutoras fazem também, mas a gente direciona algumas perguntas específicas, né, para o nosso diagnóstico fisioterapêutico, né, porque tem o diagnóstico médico e a gente faz um diagnóstico fisioterapêutico. E aí são mulheres que geralmente apresentam constipação, né, dor para evacuar, são mulheres que têm a dor na relação sexual, aqueles Ds que a gente falou, né? Então, é o que eu costumo falar. A fisioterapia jamais tem o papel de curar, né, a endometriose. A gente não tem. A gente trabalha em cima dos sintomas. Então, basicamente, todas as pacientes que entram em contato comigo, eu tenho endometriose. Eu falo, tá, mas qual é a sua queixa em específico? Aí sim, aí vem dor na relação, ou então dor para evacuar, dor do lado esquerdo, né? Dor do baixo ventre, geralmente é dor, né? E aí o que eu falo? Existe um ciclo de dor, tensão, dor. Uma pessoa com dor não é uma pessoa relaxada, né? Não consegue ser uma pessoa totalmente relaxada. E principalmente aquelas que sentem dor o tempo todo, né? Então, são pessoas tensas. Contraídas, exatamente. E às vezes até com aquela postura antálgica, realmente, que a gente fala, né? Então, aí entra a fisioterapia também. A gente não faz só uma avaliação da pelve, a gente faz uma avaliação postural também. Porque o nosso corpo ele é coberto por fáscias, né? E acaba que quando elas entram em desequilíbrio, tudo entra em desequilíbrio também. Então, vem a avaliação, como eu disse, vem a questão de trabalhar em cima das queixas das pacientes. Na avaliação que eu faço, quando a paciente permite o toque vaginal, procuro pontos de dor que eu acho sempre, eu falo, a hora que você vai me xingar é agora. Que aí eu sempre acho pontos de dor, então a gente trabalha em cima desses pontos de dor, e aí os recursos são infinitos. Tem eletroestimulação, que pode ser tanto externa quanto interna, que é um eletrodo pequenininho no canal vaginal, para a gente ativar a circulação, ativar até consciência, porque às vezes antes de trabalhar a dor, eu tenho que trabalhar a consciência, né? E às vezes também ela, por conta da dor, não é uma musculatura que tenha flexibilidade, né? Então eu preciso trabalhar a dor antes até de avaliar se ela tem força, se ela sabe contrair, se ela sabe relaxar. E aí vem, como eu disse, a estimulação, vem o laser ajuda muito a gente. Terapia manual, as nossas mãos são fundamentais. Tem também o biofeedback, né? Agora o biofeedback eu fico... Porque às vezes as pacientes já vêm assim, eu vi na internet biofeedback, eu preciso fazer o biofeedback. Mas o biofeedback, gente, para quem não sabe, ele é o seguinte, ele é um eletrodo pequenininho, pode ser no canal vaginal, pode ser externo, conectado ao computador e a tela da televisão ou da tela do computador, no aparelhozinho. E através dele, a gente capta os sinais mioelétricos dessa paciente, desse canal vaginal ou anal. No caso aqui da gente, a gente vai falar da vagina. Então, eu vejo o tônus de repouso, que é aquele tônus que todo mundo tem que ter, né? Que todo mundo está aqui, eu estou aqui, todo mundo sentado, todo mundo tem aquele tônus de repouso. Vejo também a contração voluntária máxima, que é quando a paciente consegue contrair, quando ela relaxa e por quanto tempo ela sustenta. Contrai, mantém. Agora, se é uma paciente, e isso tudo ela vendo, né? Que o biofeedback, então, é o que ela está vendo. Se é uma paciente que não sabe contrair, que está totalmente tensa, onde o tônus de repouso dela, que eu sinto já nos meus dedos, que é totalmente alto, se eu colocar na tela da televisão, ele é lúdico, eu coloco geralmente um aviãozinho, o aviãozinho está lá em cima, e eu peço para ela contrair, não vai ter uma resposta positiva. Então, depende de cada caso. O biofeedback, às vezes, entra no final do tratamento, no meio para o final, porque eu tenho que trabalhar essa musculatura para a gente poder ter uma resposta positiva no biofeedback, senão vai ser frustrante para ela, certo? Então, só esse adendo sobre o biofeedback. Nós vamos usar também exercícios muitos, diversos, que elas olham para mim e já chega. Não, vamos fazer. Exercícios respiratórios, importantíssimo, porque a pessoa com dor também tem alteração respiratória, né? E aí a gente vai, como eu falei, trabalhar em cima dos sintomas. Se for sintomas intestinais, no caso da constipação, vamos trabalhar esse trânsito intestinal, vamos trabalhar a questão da musculatura anal também, se estiver tensionada e dificuldade de relaxar para poder passar o bolo fecal, enfim. Se for questões urinárias, e aí eu chamo a atenção no seguinte,
Existem pacientes que vêm para a gente com sintomas de, a gente chama de bexiga hiperativa, né? Que é aquela frequência aumentada ela vai muitas vezes fazer xixi. Quando a gente vê, às vezes ela está tomando uma medicação para bexiga hiperativa, ou seja, para dar uma paradinha ali na bexiga, mas quando a gente começa a avaliar, na verdade ela tem uma retenção urinária. E aí, como a bexiga não esvazia completamente, sempre tem urina, então ela sempre está com vontade de fazer xixi por conta desse esvaziamento incompleto. Então, amigos fisioterapeutas que estão me ouvindo, tomem cuidado, porque não é incomum também aparecer essas pacientes que têm essa queixa de bexiga hiperativa através da endometriose, e às vezes a gente descobre a endometriose por conta disso, por conta da alteração da bexiga. É verdade. E aí, pontos gatilhos que eu falei na vagina, terapia interna que a gente acaba trabalhando, terapia manual. Certo, gente? Então é isso. Mais alguma coisa a acrescentar, doutora Ana Lígia? Não, só agradecer, né, esse espaço, esse bate-papo muito esclarecedor, gostei muito. E eu espero que ajude a muitas pessoas, né, que vão poder escutar, né, ver suas dúvidas tiradas. Isso. E só agradecer mesmo. Doutora Gleice? Também queria agradecer essa oportunidade e que a gente precisa falar de endometriose, precisa falar de dor e a gente precisa ouvir essa dor da paciente, né? E a gente precisa falar mais e mais. E para a gente falar mais e todo mundo ficar sabendo o que é que você precisa fazer, que você já sabe, compartilhar, gente, o vídeo. Vamos ajudar aí a espalhar a informação. Como eu disse, a cada 10 mulheres, uma tem endometriose. Eu tenho certeza que você conhece 10 mulheres aí. Bota aí na sua mão 10 mulheres, uma vai ter endometriose. Então, compartilhe essa informação, né? Compartilhe não só essa que a gente falou, mas todos os episódios anteriores, como eu estou falando. Como eu falei no início, esse é o nosso último episódio, né? Então, vou aproveitar aqui para agradecer a todo mundo que me acompanhou durante todo esse tempo que passamos juntos, nos 6 meses. Os meninos da Vox aqui, o pessoal do estúdio, muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim, viu? Todos os seguidores, todas as pessoas que ouvem, né, o nosso e acompanham o nosso podcast, fica cobrando, Luana, essa semana não teve, cadê o episódio? Porque às vezes nem toda semana eu consigo gravar. Enfim, então muito obrigada, gente. Foi um sonho realizado, mas com certeza eu vou tentar voltar o ano que vem. São novos projetos, mas não está totalmente descartada a volta do nosso podcast, viu? Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, doutora Ana Lígia, doutora Gleice e todos os outros parceiros que passaram aqui comigo. Gente, um beijo grande para vocês e não deixem, então, de compartilhar a informação. Obrigada.